Quando Stanford Pines decidiu ir para Gravity Falls, ele decidiu catalogar todas as criaturas que ele encontrou por lá, né? Até por isso ele foi para Gravity Falls, já que lá era o ponto com mais estranhezas do mundo. E em meio a tanta estranheza, uma pergunta lhe veio à mente: da onde vinha toda aquela esquisitice, né? E então ele recebeu a ajuda de uma entidade, Bill Cipher, para chegar a esta resposta, enquanto ele catalogava tudo em 3 diários. Porém, Bill Cipher também queria fazer suas próprias anotações. Então por isso, neste vídeo, vamos traduzir e dar uma olhada aqui em algumas das anotações feitas pelo Bill no diário de Gravity Falls. E olá dos Gustavo falando. E ao longo de todo o diário de Gravity Falls, a gente vê alguns códigos, alguns símbolos, que na verdade são anotações do Bill, né? Até para o Ford, ou falando mal do Ford. Então, de certa forma, esse novo livro do Bill é um segundo diário dele, já que aqui ele deixou também bastante anotações e alguns pensamentos dele, principalmente sobre o Ford. Por exemplo, logo nas primeiras páginas, quando o Ford ainda está se apresentando, né, falando do tempo de sua pesquisa e da pergunta sem resposta sobre a origem da estranheza, o Bill diz o seguinte: já estive dentro de sua mente, 6 dedos, sonhe só os seus segredos. E isso tudo ele diz através desses códigos que estão aí na tela, que você pode usar essas duas tabelas aí para poder traduzir. Porém, no diário, pelo menos em português, tem alguns códigos aqui que simplesmente não fazem o menor sentido dentro da frase. Ou então são códigos que simplesmente não existem em nenhuma dessas duas tabelas, que serve para traduzir tanto os códigos do diário quanto os do final dos episódios, né? Que às vezes tinha esse tipo de código em vez de números. Então, essa tabela mostra qual que é a tradução, porém pro Brasil eu acho que eles traduziram muito errado algumas coisas e simplesmente tacaram código ali no meio para dar o número de caracteres que precisavam. Então, se você tiver o diário e for traduzir, provavelmente você vai perceber isso, que ou tem código que não existe na tabela, então você fica se perguntando que letra é aquela, e você tem que começar a adivinhar, ou vai ter frases que simplesmente vão ter um E e um O fora de lugar que não faz o menor sentido. Além disso, também tem alguns outros símbolos e alguns números que eu acredito não ter tradução, né? No caso dos símbolos principalmente, que são apenas para, sei lá, completar a página, encher linguiça. Mas os números, por mais que eu tenha tentado ali com essas duas tabelas, que uma vai de A a Z, de 1 a 26, e a outra muda só o A, B e o C, não chegou a nenhuma frase ou palavra que realmente faça sentido. Mas caso eu descubra como traduzir, eu posso trazer aqui um vídeo aqui no canal, como era muito comum em 2014, 15, 16, assim, que o povo fazia aqueles vídeos traduzindo os códigos de Gravity Falls. Aí eu faço um atualizado 2024. É só vocês comentarem aqui se vocês querem. Umas páginas à frente, quando o Ford está falando dele mesmo, tem duas séries de código. Uma eu acredito que não foi o Bill, né, que teria escrito, já que o Bill, toda vez que ele escreve no diário, ele escreve em vermelho, os códigos estão em vermelho. E esse é um marrom, mas ao mesmo tempo tem alguns códigos em vermelho, outros em azul, que eu acredito que foi o próprio Dipper, né, que escreveu. Já que dentro do diário, quando o Dipper pega o diário e começa a escrever por ele mesmo, ele escreve a caneta azul. Então provavelmente foi ele. E sem contar que tem alguns códigos ali que simplesmente não tem tradução, né? Que é o que eu falei pra vocês, provavelmente eles só atacaram qualquer código ali por causa da tradução do inglês para o português. Aí eles simplesmente tacaram qualquer código achando que ninguém iria traduzir, né? Sendo que isso é tipo o básico de Gravity Falls, é você querer entrar de fato na série, traduzir os códigos e ver as referências, easter eggs, essas coisas. Mas basicamente o Bill então se gaba de ter sido fácil espionar o Ford, já que as árvores têm olhos. Então pulamos para a página do Poço Sem Fundo, aonde pode ser que dê pra gente criar algumas teorias, já que o Ford fez alguns testes nele, jogando algumas coisas lá. E aí o Bill disse o seguinte: parte desse lixo acabou na minha dimensão. O que significa que, na verdade, o Poço Sem Fundo foi o primeiro portal multiversal que teve em Gravity Falls, e o que pode levantar a teoria de que o Stan, o Dipper, a Mabel e o Sus
Quando eles voltaram, né, depois que eles caíram no portal, eles podem ter ido parar em outra dimensão, já que dentro do diário, uma das dimensões que o Ford visita é uma dimensão exatamente igual à dimensão de Gravity Falls, né? Só muda uma coisa ou outra, né, como o Stan ter levado de fato o diário 1 para o mais longe possível de Gravity Falls, e aí assim o Ford nunca entrou no portal. Mas tirando isso, é exatamente igual. Então, para ter um outro universo que seja realmente Ctrl+C, Ctrl+V do universo principal de Gravity Falls, não custa muita coisa. Agora, viajando muito, só que ao mesmo tempo colocando a gente dentro dessa vastidão de multiversos, poderia também explicar, né, o fato do Poço Sem Fundo ser um portal, poderia explicar o motivo pelo qual o diário veio parar no nosso universo, e apenas o diário 3, já que no final da série o Ford escreve no diário que ele vai jogar os 3 diários no Poço Sem Fundo, né? E que não sabe aonde vai parar, e caso alguém encontre, ele deixa tudo um monte de texto lá escrito. Então, possivelmente, colocando a gente dentro desse multiverso, essa poderia ser uma das explicações, né? Que o Ford, na verdade, jogou do universo dele e veio um deles parar aqui no nosso. Então o Bill fica calado durante um tempão dentro do diário, até a página do protótipo do portal, onde o Bill diz o seguinte: vou colocar essa belezinha para funcionar logo, e nem o bebê do tempo nem aquele gigante franjado vão conseguir me impedir. Bom, na própria série a gente já conseguiu perceber que o Bebê do Tempo era a única entidade ali, o único ser que colocava medo do Bill Seife. Pelo menos até... E ele também cita um tal gigante franjado, que eu não faço a mínima ideia de quem seja, né? Porque no momento algum na série aparece algum tipo de entidade, ou seja, de outro universo, que tem essa característica, seja gigante e parece o Justin Bieber antigamente, né? Não tem nenhum resquício dessa criatura. E nem no próprio diário, em nenhum momento é citado, nem nas viagens multiversais do Ford, é citado essa criatura, né? Porém, com o lançamento do livro do Bill, provavelmente a gente verá mais sobre este ser. Eu não sei nem como me referir a ele, né? Já que o Alex Richards, em momento nenhum até agora, deixou ponta solta. Tudo que liga do diário com a série tá certinho, cada parte do tempo tá exatamente certo. Já esse novo livro, vamos ter que saber quando que ele foi escrito e aonde ele se encaixa dentro da série. Então talvez possa ser que o Bill escreva sobre esse gigante franjado, ou talvez não. Eu gostaria também de saber se o livro vai estar escrito inteiramente nesse código, já que tecnicamente acredito eu que essa seja a língua do Bill, né? Então não faria o menor sentido ele escrever na nossa língua, no caso no inglês, né? Mas vamos esperar para ver. Se ele fizer o livro inteiro nesses códigos para a gente ir traduzindo e aí sim entendendo a história, o Alex Richards vai ser o maior gênio em criação de desenho animado para mim até hoje. Agora, se ele escrever em inglês, vai ficar ali em segundo lugar. Na página seguinte, o Bill fala do que o Fiddleford McGuggett, mais conhecido como McGuggett apenas, viu quando ele entrou, né, deu aquela espiadinha dentro do portal. Uma espiada na minha dimensão e a mente fraca desse idiota pirou. Ele só me viu remover meu exoesqueleto para me alimentar. Não sabe brincar, não desce pro play. E isso é muito da hora, em como o Alex Richards pensa em cada pedaço do diário ligando com o Gravity Falls. E isso pra mim faz ele ser um grande gênio, né? Mas eu já falei que se ele fizer o livro do Bill em inglês, aí já vai decair um pouco, né? Mas não pode ter sido apenas isso que o McGuggett viu quando ele entrou no portal. Só que quando ele sai do portal, ele volta, né, pra dimensão dele, normalmente ele fala o seguinte: quando o Gravity Falls e a Terra virarem pó, cuidado com a fera de um olho só. Fiddleford, volte a si, isso não faz nenhum sentido. Esta máquina é perigosa. Ela vai causar o fim do mundo com isso. Destrua tudo antes que ela nos destrua. O que não faria o menor sentido, já que ele diz que a Terra viraria pó só porque ele viu o Bill tirando o exoesqueleto dele. Por mais feio que o Bill estivesse, não chegaria ao ponto dele falar para tomar cuidado com ele. Ele poderia ficar em choque, sim, ele poderia ficar desesperado, tremendo, pelo que ele viu, né, pode ser mega aterrorizante e tal, mas falar que a Terra viraria pó só porque o Bill estava se alimentando, né, tirando o exoesqueleto, eu acho que aí já foi ou um erro entre o diário com a série, o que eu prefiro não acreditar, ou o Bill muito mentiroso.
Um pouco mais à frente, Bill agradece pelo Ford ter emprestado o corpo dele e pede desculpa pelas marcas estranhas que tem nele. Mas então é aqui que a gente vê o real exemplo de que os códigos estão completamente errados. Não completamente, mas estão bem errados na tradução do inglês para o português. Já que o Bill sempre chama o Ford de 6 dedos. Tanto no diário quanto até na série, né? E aqui nessa parte eles traduziram para 6 dedos, ficando faltando o S. Além de algumas outras letras que estão completamente jogadas ali no meio da frase, sem o menor sentido, né? Mas então, em certo momento, o Bill aproveita que o Ford foi dormir e pega o diário como se fosse o diário dele e escreve o seguinte: dormiu, perdeu, amigo. Você não entende que estou apenas tentando libertar a sua dimensão. Eu te pergunto, por que o tempo só pode andar para frente? Por que a causa deve proceder o efeito? Quem votou nas leis da física? Regras são perversões contra a vontade. E o que desejo é reescrever todo o sistema, cara. E ninguém vai me impedir. E bom, essa foi uma das últimas páginas do diário antes do Ford entrar no portal e antes do Dipper o possuí-lo. Ainda tem outros códigos dentro do diário e até na série, onde pode ter alguma coisa sobre o Bill, né? Na própria página dos gnomos, o Bill fala que eles são muito burros até para possuí-los, né? Que ele já havia tentado. Então, caso vocês queiram que eu traduza o resto dos códigos que tem no diário, ou os códigos do próprio desenho, é só deixar aqui nos comentários. Eu sei que isso é uma coisa bem, sei lá, 2014, 2016, assim, mas mesmo assim eu acho interessante ver isso, já que hoje em dia não tem mais tantas séries, assim, ou desenhos animados que façam isso, né? Que deem pra gente coisas pra gente realmente resolver da série. Não deixam um código, não deixam, sei lá, um mistério ou algo do tipo que possa ser realmente interessante da gente estar ali vendo e fazendo junto, né? Mas caso vocês conheçam alguma série, deixe aqui nos comentários também. Comenta também outros vídeos que você quer que eu traga aqui no canal, outros desenhos, outras séries, filmes que você quer que eu comente aqui. É muito importante para mim saber o que trazer para vocês, já que são vocês que basicamente mandam aqui no canal, né? Vocês deixem aqui nos comentários, se for possível trazer, eu trarei. E comenta também outros tipos de vídeos que você acha que seria interessante adaptar aqui pro canal. Aproveita e compartilha esse vídeo em alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, qualquer rede social que você tenha acesso, que ajuda demais no engajamento deste vídeo e do canal como um todo. Estamos quase chegando aos 900 inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês, é só apertar no botão de inscreva-se, não custa nada pra vocês e me ajuda demais. Estamos quase chegando lá, galera, e só falta você, que nem aquela música da Malhação. Infelizmente acabou, ou não também, não sei. Mas é só apertar no botão de se inscrever e no sininho da notificação, que assim você não vai perder os vídeos que saem toda semana. São 3 vídeos por semana, trazendo aqui sobre filmes, séries, desenhos, às vezes anime. Então se inscreve, deixa o like, compartilha. E é isso, até a próxima, falou, foi!